Ontem as ações da Vale subiram mais de 5% num só dia. E hoje elas estão subindo mais 1,3% enquanto eu gravo esse vídeo. É justamente a Vale, que eu falei várias e várias vezes em vários vídeos aqui no canal, mostrando que ela tá tendo um ano ruim, né? Porque se tu tirar o zoom, o resultado é muito ruim. É uma queda que chegou a 27%, antes dessa alta recente. E com essa alta recente, spoiler, impulsionada pela China, tem muita gente pensando, poxa, será que o jogo virou? Será que é hora de entrar na Vale agora e pegar toda a alta potencial que ela tem? É a oportunidade da década? Enfim, a gente vai te trazer aqui muitas informações para que você consiga tirar as suas próprias conclusões. É claro que a gente vai fazer isso sem ficar em cima do muro, revelando o que a gente está fazendo, se a gente tem Vale ou não na carteira aqui dos nossos clientes, se ela passa ou não nas estratégias que a gente segue no Clube do Valor. Se você tem Vale, já deixa o teu comentário aqui abaixo. E falando em Clube do Valor, eu vou passar a bola para o Filipão, planejador financeiro CFP e analista CNP aqui do Clube, que vai te contar melhor essa história aí de Vale. Filipão, bola contigo. E a primeira coisa, antes da gente falar por que a Vale tá subindo tanto, a gente precisa relembrar por que a Vale tá caindo tanto. Já que uma coisa tá completamente ligada uma na outra. A Vale é uma mineradora gigante brasileira, uma das maiores empresas que a gente tem aqui, isso todo mundo já sabe, que atua na produção de minério de ferro, que serve para construir, em geral, carros, eletrodomésticos, construção civil também usa muito minério de ferro da Vale. E o que é que a gente vinha vendo de uns meses para cá com aquela cotação tão forte? O preço do minério de ferro, que é negociado mundialmente, é uma commodity, vinha caindo muito, principalmente no que diz respeito a dificuldades que a economia chinesa vem passando nos últimos anos. Como a gente está falando de uma das maiores potências mundiais lá do outro lado do mundo, que é uma das maiores consumidoras de minério de ferro do mundo, não está indo muito bem das pernas, o que a gente vê é um consumo menor de minério de ferro, o preço do minério de ferro que despenca. E isso tudo veio sendo agravado uma vez que a China tentou algumas medidas econômicas para tirar o país dessa situação, como o próprio corte da taxa principal de juros do país, mas que na verdade não surtiu muito efeito. Aquilo ali foi executado em meados de julho e o que a gente viu dali para frente foi justamente uma queda novamente nos preços do minério de ferro. Além disso, essa situação não vem de agora. Desde 2022 já se fala na crise imobiliária da China, o consumo muito menor para a construção civil de minério de ferro. Beleza, então esse é o cenário que a gente vinha. Só que de um dia para o outro, literalmente, a Vale disparou a sua cotação e existem dois motivos muito claros para isso. O primeiro deles é a alta do minério de ferro, que depois de tantas quedas voltou a dar um sinal de alta. Foram 4,6% em um dia só. E aí a gente tem duas coisas para compreender aqui. A primeira é o que a gente já fala sempre, o minério de ferro é completamente correlacionado com a Vale. Então se ele cai, a Vale cai, mas quando ele sobe, a tendência é que a Vale suba também. Só que o segundo ponto é uma coisa que quase ninguém percebe. Pensa comigo, a Vale ela não é somente uma das maiores mineradoras do mundo. Ela é uma das mais eficientes em termos de produção de minério de ferro do mundo. Ou seja, quer dizer que o custo dela para produzir minério é baixo, é abaixo do que as outras concorrentes. Inclusive, ela já chegou a ter o menor custo mundial de produção em 2015. E é justamente por isso aqui que ela é ainda mais sensível, positivamente falando, à subida do minério de ferro. Porque na prática, o que acontece é que se o minério sobe 10%, o lucro da Vale não vai subir proporcional de 10%. Ele vai subir mais, vai subir 12, 13, 14, 15%. Isso tudo porque uma empresa mineradora tem uns custos fixos muito altos. Então, independente do que acontecer com a cotação do minério de ferro para cima ou para baixo, os custos fixos da Vale vão estar ali. No momento que ele sobe, a margem que sobra para a Vale depois de pagar todos os custos e, consequentemente, o lucro líquido fica maior. E é justamente essa escala que a Vale tem no lucro que permite um dividendo que possa ser escalável caso esse cenário continue no futuro. Então, beleza. A primeira razão para a Vale subir, ela é mais direta. Foi a subida do minério de ferro. Agora, por que o minério de ferro subiu? Tem a ver com o segundo ponto aqui do vídeo. A China anunciou um novo pacote de estímulos econômicos. Novamente, as medidas econômicas que alguns meses atrás já não funcionaram muito bem. Foram várias as linhas de intenções econômicas que eles têm, mas para esse vídeo aqui vale destacar duas. A primeira delas é que o Banco Central vai baixar em 0,5% o depósito compulsório da economia. Tá, Felipe, mas o que é que isso significa? Pensa comigo. Todo país tem um Banco Central representante. E é função desse Banco Central dizer qual é o volume de crédito que pode circular em uma economia. Vou te dar um exemplo para ficar ainda mais fácil. Imagina que você chegou ali num bancão, num Itaú da vida. Aí você deposita R$1.000 na sua conta. Beleza, você vai ver o teu saldo lá, saber que você possui R$1.000. Agora, na prática, o que acontece é que esse dinheiro teu que está no banco não fica todo parado no banco. O Banco Itaú ou qualquer outro banco do mundo, ele vive de pegar uma parte do dinheiro que os clientes colocaram, depositaram ali naquele banco e emprestar esse dinheiro para outras pessoas para gerar um juros que vai ser justamente o spread bancário que remunera os bancos. É assim que eles funcionam. Ah, Felipe, quer dizer então que os R$1.000
R$100 que eu tenho no banco não estão lá se eu quiser resgatar? É verdade, eles não estão lá. Por isso que se acontecer em algum momento da economia de todo mundo querer resgatar de uma vez só todo o dinheiro que você tem no banco, o que a gente vai ver é uma crise econômica. E para evitar um momento como esse, o que é que os bancos centrais fazem? Eles obrigam todas as instituições financeiras a terem pelo menos uma reserva de capital para garantir que quando as pessoas quiserem o dinheiro de volta, ele vai ter liquidez para entregar. E é justamente essa quantia de capital que os bancos têm que ter guardado, que é chamado de depósito compulsório. No Brasil, por exemplo, esse número é de 20%. Então, quando você deposita R$1.000 no Banco Itaú, ele tem que ter pelo menos R$200 guardados para sempre, forever, em caixa, porque é obrigado pelo depósito compulsório. E aí, quando a gente entende isso, fica mais fácil de compreender a medida que o Banco Central Chinês tomou. Se ele reduz o depósito compulsório, ele está dizendo para todos os bancos que agora dá para liberar mais dinheiro em crédito, emprestem mais dinheiro para as pessoas consumirem mais. E foi assim que foram injetados mais de 142 bilhões de dólares na economia chinesa, somente por essa medida de baixar o compulsório. Isso aqui vai para a compra de imóveis, vai para a compra de carros, eletrodomésticos e, consequentemente, para mais consumo de minério de ferro, que fez o preço do minério subir e, consequentemente, afetar positivamente a Vale. E a segunda medida do Banco Central Chinês que vale destacar aqui está diretamente relacionada ao mercado de construção civil. A entrada mínima para financiar um segundo imóvel que as pessoas tenham lá, antes era de 25% de entrada para agora 15%. Ou seja, também estimulando a compra de novos imóveis. Então, beleza, é natural que o mercado tenha visto isso com bons olhos sob a ótica do minério de ferro e ele subiu pra caramba. Agora, apesar de isso ser muito bom, será que isso vai mudar o jogo mesmo? Na visão da maioria dos economistas, isso não será o suficiente para tirar a economia chinesa de uma situação de baixo crescimento. A China ainda precisa de medidas mais robustas para alavancar novamente a economia. E aí fica a pergunta para você, investidor. Será que somente esse sinal já mostra uma retomada da Vale? Será que é nova oportunidade? Será que ela tá ficando barata por conta disso? E isso é extremamente importante, a gente vai responder aqui, até porque tá todo o mundo inteiro de olho nas ações da Vale, nas ações da Petrobras, empresas grandes como elas. Empresa que existe há mais de 80 anos, quase impossível de ter prejuízo. Por isso que muita gente diz que não ter Vale na carteira é loucura. Ao mesmo tempo, você vê uma empresa como essa caindo mais de 20% no ano, enquanto outras empresas grandes também do Brasil, como a VEG, por exemplo, estão subindo mais de 45% só esse ano. Aí você olha o negócio, poxa, eu tô perdendo mais de 21%, sendo que tem empresa subindo mais de 40%. O que é que eu faço? Será que é a hora de comprar mais Vale porque ela caiu, eu já tô perdendo muito? Ou será que agora é a hora de esperar, dar uma retomada? O que é que eu faço? Foi justamente esse caso de um dos investidores que passou pela nossa consultoria gratuita aqui do Clube do Valor. Somente nas ações da Vale, ele tinha um capital de mais de R$700 mil. Então imagina que uma queda de mais ou menos 25% gerou uma desvalorização de mais de R$130 mil para esse investidor. E a dúvida dele era justamente qual o momento exato de comprar mais ou de vender a Vale. Até que ele teve acesso ao nosso sistema de alocação estratégica, que é a única forma possível de você ter sempre 100% de certeza de qual é o momento exato de comprar ou vender um ativo, independente do que está acontecendo com o mercado, com a China, com o minério. Então, se assim como esse investidor, você também precisa de ajuda para traçar uma estratégia e entender se você está investindo bem, eu vou ter que te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita com um dos nossos especialistas. A gente vai doar, literalmente, 1 hora do nosso tempo para olhar para o teu caso específico e ver como você pode investir cada vez melhor. Para participar, é só preencher um brevíssimo formulário que eu vou deixar no link aqui em cima ou na descrição do vídeo. Agora a gente precisa responder se o jogo virou para Vale, se ela ficou mais barata nesse momento. Será que é um ponto de inflexão e que agora a subida vai voltar a acontecer? Aqui eu preciso ser bem franco e sincero contigo. Se alguém te disser que sabe exatamente o que vai acontecer com a Vale depois disso tudo, essa pessoa está querendo te enganar. Nós não temos a resposta do que é que vai acontecer. Então, como é que a gente pode investir bem, sendo que a gente não pode prever o futuro? É por isso que para encontrar ações baratas na bolsa, por exemplo, a gente usa uma estratégia chamada de ações mais baratas da bolsa. E, de forma resumida, compara a geração de caixa de uma empresa com o valor de venda que ela tem. Se a empresa tiver com um valor muito baixo em comparação à operação dela, a geração de caixa que ela ainda segue fazendo, essa empresa vai estar barata pra caramba. Quando a gente olha pro caso da Vale, a gente vê uma geração de caixa de pouco mais de 70 bilhões nos últimos 12 meses, e comparando com o valor de compra dela, a gente vê pouco mais de 312 bilhões. E isso aqui fala muita coisa pra gente. Inclusive, se você quiser entender o porquê que a gente foca tanto nesses múltiplos para encontrar essas ações baratas, você precisa baixar um e-book gratuito que a nossa equipe escreveu, mostrando 10 ações que estão extremamente baratas nesse momento que você está assistindo o vídeo, e te contando de onde vem todo esse método e por que ele tende a ter uma valorização muito acima da média. Para você fazer um download gratuito desse e-book, é só clicar num link aqui em cima ou na descrição do vídeo. Mas o fato é que, fazendo essa comparação, a gente encontra um earning yield para Vale de mais de 22%, o que coloca ela facilmente entre uma das empresas mais
disparadamente baratas da bolsa. Então, independente do contexto, se ela tá barata, ela tem muito mais potencial de valorização do que várias outras empresas nesse momento. Agora, se você quiser saber qual é a grande mentira que todo brasileiro já ouviu falar do mercado de imóveis aqui no Brasil, eu preciso que você assista esse outro vídeo aqui, que eu te contei tudo isso em detalhes. Vou estar te esperando por lá.